A noite estava pesada. Não era só o céu escuro de São Paulo. Era aquele tipo de noite que parece carregar algo no ar, algo prestes a acontecer. Rafael sabia reconhecer isso. Ele sempre soube. Ex-policial, anos de rua. Você aprende a sentir o perigo antes mesmo de vê-lo. E foi exatamente isso que fez ele parar. No meio da calçada, um segundo antes de tudo começar. O som veio primeiro. Um grito, curto, sufocado, desesperado. Rafael virou o rosto no reflexo. 2 homens, capuz, movimentos rápidos demais, e no meio deles, uma mulher. Ela tentava puxar a bolsa de volta, mas um dos homens a empurrou com força contra o carro. O impacto seco ecoou na rua. Ninguém fez nada. Ninguém nunca faz. Rafael ficou imóvel por meio segundo. Aquele meio segundo que separa quem observa de quem entra no caos. Ele respirou fundo. Droga. Ele tinha prometido que nunca mais se envolveria. Nunca mais. Mas o corpo não pediu permissão. Ele já estava correndo. O primeiro golpe foi direto. Rafael acertou o braço de um dos assaltantes, fazendo a faca cair no chão com um som metálico. O outro avançou. Erro. Rafael desviou. Instinto puro. Anos que ele tentou enterrar. Voltando como se nunca tivessem ido embora. 2 movimentos, rápidos, precisos. Os 2 homens recuaram. Não queriam luta, queriam presa fácil. E Rafael... Definitivamente não era isso. Eles fugiram, desapareceram na esquina como sombras. O silêncio voltou, mas não o mesmo. Agora era um silêncio carregado, pesado, pulsando. A mulher ainda estava encostada no carro, respirando rápido, assustada, viva. Rafael se aproximou devagar. Você tá bem? Ela não respondeu de imediato. Os olhos estavam fixos nele. Não em choque, mas em outra coisa. Algo que fez o estômago de Rafael apertar sem motivo. Reconhecimento. Ela sabia quem ele era. E então ela disse, baixo, quase um sussurro. Rafael. O mundo parou. O nome dele não era comum ali. Não daquele jeito. Não vindo de uma desconhecida. O maxilar de Rafael travou. A gente se conhece? Ela demorou alguns segundos, como se estivesse decidindo se devia responder. E quando respondeu, a voz saiu diferente, mais fria, mais pesada. Eu achei que você nunca mais ia me ver. O peito de Rafael apertou. Aquilo não fazia sentido. Mas o pior ainda estava por vir, porque naquele momento ele ainda não sabia. Não sabia que aquela mulher era a mesma pessoa que anos atrás olhou nos olhos dele dentro de um tribunal e destruiu tudo, sua carreira, sua reputação, sua vida. E agora ela estava ali, na frente dele, pedindo ajuda. E pela primeira vez em muito tempo, Rafael sentiu algo pior do que raiva. Dúvida. O que você faria se a pessoa que arruinou sua vida aparecesse de repente precisando de você, porque aquela noite não foi o começo de um reencontro, foi o início de algo muito mais perigoso, muito mais profundo e irreversível. Rafael não respondeu. Não imediatamente. O corpo dele ainda estava ali, naquela rua, naquela noite, mas a mente já tinha sido puxada, com força, para trás. Anos, muitos anos, antes da barba mal feita, antes do olhar cansado, antes do silêncio que ele carregava agora, antes de tudo dar errado. Naquela época, Rafael ainda usava farda, e usava com orgulho. O tipo de orgulho silencioso, que não precisa ser dito. Ele não era o melhor policial do batalhão, mas era o mais confiável. O tipo que chegava primeiro e saía por último. O tipo que não aceitava dinheiro fácil. O tipo que ainda acreditava que dava para fazer a coisa certa. Você precisa aprender a relaxar um pouco, cara. A voz veio ao lado. Henrique. Parceiro de patrulha há quase 4 anos. O oposto completo. Mais leve, mais solto, mais humano. Relaxar em São Paulo? Rafael respondeu, seco. Henrique riu. Pelo menos tenta fingir. Rafael não respondeu, mas por um segundo quase sorriu. Quase. Porque naquela época
Ainda existiam momentos leves, ainda existia equilíbrio, ainda existia futuro. Tudo começou com um chamado simples, ocorrência comum, assalto em andamento, loja pequena, bairro de classe média, nada fora do padrão. Mas foi ali que tudo saiu do controle. Quando chegaram e já havia gritaria, vidro quebrado, um homem no chão e outro armado. O suspeito estava nervoso, mão tremendo, olhos perdidos, o tipo mais perigoso, porque não pensa, só reage. "Larga a arma!" Rafael gritou. O homem virou rápido demais. Apontou. Henrique estava na linha de tiro, 1 segundo. Só 1 segundo. É tudo que separa a decisão de consequência. Rafael não pensou. Atirou. O som ecoou. Curto, seco. Final. O corpo do suspeito caiu. Silêncio. Pesado. Irreal. Por um instante, ninguém se moveu. Henrique respirava rápido. "Cara, você..." Mas Rafael não ouviu. Os olhos estavam fixos no homem caído. Algo estava errado. Muito errado. E então ele viu a arma. No chão. De plástico. Brinquedo. O mundo quebrou ali. Sem aviso. Sem chance de voltar atrás. Nos dias seguintes, a história se espalhou. Rápido. Como sempre acontece. Policial mata inocente. Execução. Abuso de autoridade. As manchetes não esperam contexto. Não esperam verdade. Só precisam de impacto. No primeiro depoimento, ela hesitou. Disse que foi rápido, confuso, que não tinha certeza. Mas algo mudou. Dias depois, o discurso era outro, mais firme, mais direto, mais definitivo. Ele podia ter esperado. O homem não parecia uma ameaça real. O policial atirou sem necessidade. Cada palavra era uma sentença. Henrique tentou ajudar. "Você salvou minha vida, cara. Eu estava na linha de tiro." Mas não importava, porque Henrique não era neutro, era parceiro. E parceiro não serve como verdade. Em tribunal. O julgamento veio rápido, rápido demais. Rafael lembrava de cada detalhe, cada som, cada olhar, cada respiração pesada dentro daquela sala. E então ela entrou. Camila, diferente daquela noite, mais arrumada, mais segura, mais distante. Os olhos dela passaram por Rafael, sem parar, sem reconhecer, como se ele fosse apenas mais um. Mas não era. Ele sabia, ela sabia, e mesmo assim, quando sentou para depor, olhou direto para o juiz e disse: ele não precisava atirar, cada palavra, calculada. O homem estava assustado. Ele podia ter resolvido de outro jeito, mas ele escolheu puxar o gatilho. Rafael sentiu o sangue ferver. Queria levantar, queria gritar. Queria dizer que aquilo era mentira, mas não podia. Só podia assistir. A própria vida sendo desmontada, frase por frase. O veredito não demorou. Culpado, abuso de força, expulsão da corporação, processo, nome manchado, fim. Na saída, ninguém olhou para ele. Ninguém falou nada, exceto Henrique. Eu sei o que você fez, eu sei. Mas saber não muda nada. Naquela noite, Rafael foi embora, sem despedida, sem plano, sem direção. A única coisa que ele levou foi uma certeza, fria, pesada, definitiva. Ela destruiu minha vida. E agora, anos depois, ela estava ali, na frente dele, respirando, assustada, pedindo ajuda. Rafael piscou, voltando para o presente. A rua ainda estava ali, o barulho distante da cidade, o cheiro de fumaça, e ela, parada, esperando. Você, ele começou, mas parou, porque agora ele sabia exatamente quem ela era e sabia exatamente o que ela fez. O maxilar travou, os olhos escureceram. Eu lembro de você. O silêncio que veio depois foi mais perigoso do que qualquer arma, porque agora não era mais sobre um assalto, era sobre passado, culpa e algo que ainda não tinha sido revelado. O olhar de Rafael não saiu dela, nem por um segundo. Eu lembro de você. A frase caiu como um peso entre os dois. Camila engoliu seco, os dedos ainda tremiam, mas não era mais só medo do assalto.
Era outra coisa, mais profunda, mais antiga. Eu imaginei que lembraria. A voz dela saiu baixa, mas firme o suficiente para não parecer frágil. Rafael deu um passo à frente, devagar, controlado. Então, por que você disse aquilo? Sem rodeio, sem espaço para fugir. Camila desviou o olhar, não respondeu. O silêncio começou a incomodar. Você acabou com tudo, ele continuou. Minha carreira, minha vida. Ela fechou os olhos por um segundo, como se já tivesse ensaiado aquela conversa 1000 vezes e mesmo assim não estivesse pronta. Eu sei. A resposta veio direta, sem defesa, sem justificativa, e isso irritou ainda mais. Sabe? Rafael soltou um riso curto, amargo. E é só isso que tem para falar? Camila abriu os olhos e dessa vez sustentou o olhar. Não. Uma pausa. Curta. Pesada. Não é só isso. O barulho de um carro passando rápido cortou o momento, mas não quebrou a tensão. Nada quebrava aquilo agora. Eu menti, ela disse. Simples assim, sem dramatizar, sem rodeios. Rafael ficou imóvel. Por um instante, parecia que não tinha entendido. Você... O quê? Eu menti no tribunal. O ar ficou mais pesado, quase sólido. Rafael deu mais um passo, agora mais rápido. Você tem noção do que está falando? Tenho. Você está dizendo que inventou aquilo tudo? Não foi inventado. Ela respirou fundo. Foi direcionado. Essa palavra ficou ecoando. Direcionado. Rafael franziu a testa. Explica isso direito. Camila passou a mão pelo cabelo, nervosa, mas tentando se manter firme. Eu não estava mentindo sobre tudo. Eu só não falei a verdade completa. Então fala agora. Silêncio. Um daqueles silêncios que parece puxar o chão. Eles me procuraram. Rafael travou. Quem? Ela hesitou, olhou em volta, como se alguém pudesse estar ouvindo. E talvez... pudesse. Gente que não queria que você continuasse na polícia. O coração de Rafael bateu mais forte, mas não de surpresa, de algo pior, reconhecimento. Isso não faz sentido, mas fazia. Lá no fundo, fazia. Só que aceitar isso significava abrir uma porta que ele manteve trancada por anos. Você foi pressionada? Não no começo. Ela balançou a cabeça. No começo, foi escolha minha. Rafael estreitou os olhos. Então por quê? A pergunta veio seca, direta, dolorosa. Camila demorou. E quando respondeu, a voz quebrou pela primeira vez. Porque eu achei que você estava errado. Silêncio. Eu vi o homem cair, vi o sangue, e achei que você tinha exagerado. Ela respirou fundo. Mas depois, a pausa foi longa demais. Rafael sentiu o corpo tensionar. Depois o quê? Depois começaram as visitas. O vento passou entre eles, frio, incomodando, trazendo aquela sensação de que algo estava errado. Muito errado. Um cara apareceu na minha casa, ela continuou. Disse que queria garantir que eu lembrasse direito do que aconteceu. Rafael não disse nada, só ouviu. Ele não ameaçou diretamente. Mas... ele sabia coisas. Sobre mim, sobre minha família, sobre tudo. Agora fazia sentido. Ou começava a fazer. E você cedeu. Ela olhou para ele. Você não estava lá. A resposta veio firme, quase defensiva. Eu estava sozinha. Rafael respirou fundo, segurando a reação. E depois? Depois virou controle. Como assim? Eu não podia voltar atrás. Ela deu um passo mais perto. Porque não era mais só sobre você. Era sobre eles. Eles. De novo. Sempre eles. Nunca um nome. Nunca um rosto claro. Quem são eles, Camila? Dessa vez, o tom de Rafael mudou. Mais baixo, mais perigoso. Mas antes que ela pudesse responder, o som veio. De novo. Mas não era um grito, nem um carro. Era algo mais sutil, mais específico. Passos, atrás deles. Camila congelou. Você ouviu isso?
Rafael já estava virando. Instinto. Sempre ele. Mas não havia ninguém. A rua estava vazia. Ou pelo menos, parecia. Tem alguém seguindo você? A pergunta saiu automática. Camila não respondeu. Isso já era a resposta. Camila. Agora ele estava sério. De verdade. Tem alguém seguindo você? Ela assentiu. Ela parou. Respirou. Sim. O estômago de Rafael apertou. Desde quando? Alguns dias. E você não foi na polícia? Ela soltou uma risada sem humor. Você foi? Aquilo acertou. Direto. Eles sabem que eu te encontrei hoje. Ela disse, mais baixo agora. Como? Porque isso não foi por acaso. Rafael franziu a testa. O assalto. Ela olhou direto para ele. Você acha mesmo que aquilo foi coincidência? O mundo desacelerou. As peças começaram a se mover, lentamente, perigosamente. Você está dizendo que aquilo foi armado? Eu não tenho certeza, mas a forma como ela disse, dizia o contrário. E então, um carro preto virou a esquina, devagar demais, sem pressa, sem som, só, observando. Rafael sentiu na hora, aquele mesmo instinto, a mesma sensação. Perigo real imediato. A gente precisa sair daqui. Eu falei para você ir embora, ela respondeu. Isso não é problema seu. Rafael olhou para ela e pela primeira vez hesitou, porque ela estava certa. Aquilo não era problema dele, não mais. Ele podia simplesmente virar, ir embora e deixar tudo isso para trás. De novo. Mas aí, ele lembrou do tribunal, da voz dela, das palavras, do fim de tudo. Agora é hora da verdade, ou pelo menos, parte dela. Ele soltou o ar devagar. Entra no carro. O quê? Entra no carro. O tom não deixou espaço para discussão. Rafael, você não... Entra. No carro. Silêncio, curto, decisivo. Ela entrou. O carro preto continuou parado, observando, esperando. E quando Rafael ligou o motor, ele sabia. Aquilo não era mais só passado, não era mais só vingança. Era algo maior, muito maior. E agora, ele estava dentro, de novo. O carro arrancou rápido. Rafael não olhou para trás, mas sabia. Sabia que o carro preto não estava ali por acaso. E pior, sabia que não ia ser o último. Para onde a gente está indo? Camila perguntou, segurando o cinto com força. Longe daqui. Isso não é resposta. É a única que você precisa agora. Silêncio. O tipo de silêncio que vem quando ninguém confia em ninguém. Mas também não tem escolha. Rafael virou 2 ruas sem sinalizar. Depois mais uma. Movimentos imprevisíveis. Antigos hábitos. Você ainda dirige como policial, ela murmurou. E você ainda mente como testemunha. A resposta veio rápida, afiada. Camila não rebateu, só virou o rosto para a janela. A cidade passava borrada, mas o perigo parecia cada vez mais nítido. Eles não vão parar, ela disse de repente. Quem? As mesmas pessoas. Você ainda não disse quem são, ela respirou fundo. Porque eu não sei tudo. Então me diz o que você sabe. Rafael apertou o volante. Agora. Camila demorou, mas dessa vez não fugiu. O homem que apareceu na minha casa, ele não parecia bandido. Como assim? Ele era calmo demais, organizado, educado. Isso é pior. Rafael entendeu na hora. Esse tipo é o mais perigoso. Ela concordou com um leve movimento de cabeça. Ele disse que o seu caso não podia ser tratado como um erro. E sim como o quê? Como um exemplo. Essa palavra pesou, exemplo. Exemplo de quê? Camila virou o rosto lentamente. De controle. O carro desacelerou. Rafael não fez isso de propósito, foi automático. O cérebro tentando processar antes do corpo reagir. Você está dizendo que eu fui escolhido? Eu estou dizendo que você não foi o único. Aquilo mudou tudo. Explica isso. Eu comecei a pesquisar depois do julgamento.
A voz dela ficou mais baixa, mais tensa. Outros casos. Outros policiais. Outras denúncias, mesmo padrão. Rafael sentiu um frio subir pela espinha. Quantos? Eu encontrei 6. 6. Com você, 7. 7. Não era coincidência, nunca foi. E todos afastados. Todos com testemunhas decisivas. Todos com histórias que pareciam certas demais. Rafael riu, mas não havia humor nenhum ali. Então você está me dizendo que existe um grupo... Sim. Que manipula testemunhas? Sim. Para derrubar policiais? Não só policiais. Silêncio. Como assim? Qualquer um que não seja útil. A frase ficou no ar. Pesada, assustadora, real demais. Rafael virou o carro bruscamente em uma rua mais escura. Parou. Desligou o motor. A gente precisa pensar. Eles vão encontrar a gente. Então fala logo tudo. Camila virou para ele. Os olhos agora não eram mais só de medo, eram de alguém que já viu coisa demais. Eu tentei sair disso. Como? Indo atrás deles. Rafael estreitou os olhos. E? Foi quando começou. O quê? A perseguição. O silêncio voltou, mais pesado, mais próximo, como se estivesse sentado entre eles. Eles sabem que você sabe demais, Rafael disse. E agora sabem que eu falei com você. Ótimo. Ela soltou uma respiração nervosa. Ótimo. Agora não tem mais dúvida. Estamos dentro. Camila ficou em silêncio por alguns segundos. Depois, você não precisava entrar nisso. Rafael olhou para frente. Eu já estava nisso há anos. E então, o som veio. De novo. Dessa vez, mais claro, mais próximo. Motor, outro carro, virando a mesma rua. Devagar. Rafael, eu vi. Ele ligou o carro de novo, mas não acelerou. Ainda não. Quantas pessoas sabem disso além de você? Ninguém. Tem certeza? Ela hesitou. E isso foi suficiente. Camila, eu falei com alguém. Quem? Um jornalista. Aquilo caiu como uma bomba. Você fez o quê? Eu precisava de ajuda. Você levou isso para a imprensa? Eu não dei detalhes. Não importa. O carro atrás deles parou também. Distância segura, esperando, observando. Nome, Rafael disse. O quê? O nome do jornalista. Daniel. Daniel o quê? Eu não sei se... Nome completo, Camila. Daniel Vasconcelos. Rafael ficou em silêncio, pensando rápido. Ele sabe do meu caso? Sabe, droga. Quando você falou com ele? Ontem. Perfeito. Ou melhor, péssimo. Então é isso, Rafael disse mais baixo. Isso o quê? Agora não é só você, nem só eu. Eles vão atrás dele também. Camila ficou pálida. Não. Sim. O carro atrás piscou o farol. Uma vez, devagar, como um sinal. Rafael sentiu. Aquilo não era perseguição comum, era mensagem. Segura firme. Mas ele já tinha decidido. Pisou fundo. O motor gritou. O carro disparou. E atrás, o outro veio junto, sem hesitar, sem esconder. Agora era oficial. Eles não estavam mais observando, estavam agindo. Rafael virou uma esquina fechada, depois outra, depois outra. Sequência caótica, imprevisível. Eles estão colados, eu sei, o coração batia forte. Mas a mente, clara, fria, antiga, como se nunca tivesse ido embora. Confia em mim, ele disse. Camila segurou o banco. Eu não tenho escolha. Exatamente. Mais uma curva, mais uma rua. E então, um beco. Sem saída. Rafael! Mas já era tarde. Ele entrou. Freou. Silêncio. O carro atrás apareceu, bloqueando a saída. Motor desligado. Passos. Porta abrindo. Alguém descendo. Rafael respirou fundo, lentamente. Fica aqui. Você vai fazer o quê? Ele olhou para frente. Os olhos, completamente diferentes agora. O que eu devia ter feito há muito tempo?
A porta abriu. Ele saiu. E naquele momento, pela primeira vez em anos, Rafael não parecia um ex-policial. Ele parecia exatamente o que sempre foi. Alguém que não corre. A porta do carro fechou com um som seco. Rafael ficou parado por um segundo, respirando, sentindo. O ar no beco parecia mais frio, mais pesado, como se até o silêncio estivesse observando. Beco escuro e estreito, iluminação fraca, sombras profundas, atmosfera de confronto iminente, sensação de perigo silencioso. A porta do carro da frente abriu devagar, sem pressa, sem medo. Um homem saiu, terno escuro, postura reta, movimentos controlados, nada de capuz, nada de pressa. Aquilo já dizia tudo. Rafael estreitou os olhos. Já estava na hora de vocês aparecerem. O homem ajeitou o paletó, como se estivesse chegando para uma reunião qualquer. Rafael. A voz era calma, educada, quase cordial. Você sempre foi mais rápido do que os outros. Aquilo incomodou. Não só pelo tom, mas porque... Ele não perguntou quem era. Ele já sabia. Eu devia saber que você ia se meter de novo, o homem continuou. Rafael deu um passo à frente. E eu devia saber que você ia mandar alguém, em vez de vir pessoalmente. Um leve sorriso apareceu no rosto do homem. Eu estou aqui, não estou? Silêncio. Pesado. Quem é você? A voz de Camila veio de dentro do carro. Ela não aguentou. Precisava saber. O homem virou o rosto na direção dela e respondeu, como se estivesse se apresentando em um evento. Meu nome é Augusto. O nome não significava nada e, ao mesmo tempo, parecia significar tudo. Rafael soltou um riso curto. Só Augusto? Nomes completos são desnecessários quando você entende o contexto. Jogos. Sempre jogos. Vamos parar com isso, Rafael disse. Você quer o quê? Augusto inclinou levemente a cabeça. Na verdade, eu vim ver o que você quer. Aquilo foi inesperado. Rafael franziu a testa. Eu não quero nada de vocês. Quer sim. Uma pausa. Respostas. Silêncio. E eu posso te dar isso. Augusto continuou. Ou posso encerrar isso aqui mesmo. A ameaça não veio com agressividade. Veio com naturalidade. E isso era pior. Então fala, Rafael respondeu. Começa explicando por que destruíram minha vida. Augusto suspirou, como se aquela pergunta fosse comum, repetida. Você realmente acha que foi pessoal? Essa frase acendeu algo. Eu fui acusado por uma testemunha manipulada, Rafael rebateu. Eu perdi tudo. Sim. Então não me vem com essa. Augusto deu um pequeno passo à frente. Agora, mais próximo, mais direto. Você não perdeu tudo por causa dela. Ele fez um leve gesto na direção de Camila. Você perdeu tudo, porque fez o que ninguém queria que você fizesse. Rafael travou. Eu fiz meu trabalho. Exatamente. Silêncio. E esse foi o problema. O vento passou pelo beco, arrastando lixo leve pelo chão. O som ecoou, quebrando o momento. Você atirou, Augusto continuou, e aquilo deveria ser apenas mais um caso. Era um assalto. Não era. A resposta veio rápida, direta, fria. Rafael sentiu o corpo reagir. Explica isso. Augusto olhou para ele como quem mede até onde pode ir. O homem que você matou. Uma pausa. Não era um assaltante. O mundo desacelerou. Era o quê? Silêncio. Longo. Pesado. Um intermediário. As palavras ficaram no ar. Confusas. Perigosas. Intermediário de quê? Rafael perguntou. Mais baixo agora, mais focado. Augusto não respondeu de imediato. Apenas observou. Como se estivesse decidindo o quanto revelar. De um sistema que você nem imagina que existe. Camila saiu do carro. Devagar. Isso é absurdo, mas a voz dela já não tinha tanta certeza.
Não é absurdo, Augusto respondeu. É invisível. Rafael deu mais um passo. Então você está dizendo que eu atrapalhei alguma coisa? Augusto sorriu. Você não só atrapalhou. Uma pausa. Você interrompeu. Aquilo era pior, muito pior. Interrompi o quê? Augusto inclinou a cabeça levemente e então disse, calmo, como se estivesse comentando o clima. Uma operação que não podia falhar. O silêncio que veio depois foi diferente. Não era só tensão. Era entendimento começando a nascer. E junto com ele, o medo. E por causa disso, vocês decidiram me apagar? Não. Rafael travou. Apagar chama a atenção. Augusto deu um leve sorriso. Nós preferimos algo mais eficiente. Uma pausa. Desacreditar. Camila levou a mão à boca. Meu Deus. Agora tudo fazia sentido. Ou começava a fazer. Então vocês criam situações, manipulam pessoas e destroem quem atrapalha? Não quem atrapalha, Augusto corrigiu. Quem ameaça a estabilidade? Rafael riu. Mas agora, sem controle. Estabilidade? Sim. Silêncio. Você realmente acredita nisso? Rafael perguntou. Augusto não hesitou. Acredito. A resposta veio firme, sem dúvida, sem culpa. E isso foi o mais assustador de tudo. E agora? Rafael disse. Você veio terminar o serviço? Augusto olhou para Camila. Depois voltou para Rafael. Não. Uma pausa. Eu vim oferecer uma escolha. O ar ficou mais pesado. Que escolha? Augusto colocou as mãos nos bolsos. Tranquilo, como se tivesse todo o tempo do mundo. Você pode ir embora, esquecer tudo isso, voltar para sua vida. Rafael não respondeu. Só ouviu. Ou... A pausa foi lenta, calculada. Pode continuar. Silêncio. E descobrir até onde isso realmente vai. Camila deu um passo atrás. Rafael. Não. Mas ele não olhou para ela. E qual é o preço? Rafael perguntou. Augusto sorriu, dessa vez sem esconder. Você já sabe. Silêncio. Porque sim, ele sabia. Era tudo. E naquele momento, a decisão parecia simples, ir embora ou ficar, mas Rafael já tinha cruzado a linha, sem perceber. E no fundo, ele sabia. Isso nunca foi uma escolha. O silêncio no beco ainda estava lá. Mas agora era diferente. Não era mais dúvida. Era decisão. Rafael não respondeu Augusto de imediato. Ficou parado, olhando, analisando, como fazia antes, quando cada escolha podia custar uma vida. Você já fez sua escolha, Augusto disse com calma. Rafael soltou o ar pelo nariz. Eu só quero uma coisa. Eu sei. A verdade. Augusto sorriu de leve. Mas não era um sorriso de deboche, era pior. Era de alguém que já sabia como aquilo terminava. A verdade tem um custo alto demais para a maioria das pessoas. Então ainda bem que eu não sou a maioria. Silêncio. Curto. Denso. Augusto deu um passo atrás. Então vá. Camila franziu a testa. Como assim? Eu disse o que precisava. Ele olhou para Rafael. O resto você vai encontrar sozinho. E você vai só deixar a gente ir? Augusto inclinou levemente a cabeça. Se eu quisesse impedir, você não estaria mais aqui. Aquilo não soou como ameaça. Soou como fato. Rafael abriu a porta do carro. Entrou, sem tirar os olhos dele. Isso não acabou. Augusto respondeu com a mesma calma de sempre. Nunca acaba. O motor ligou. E dessa vez, o carro saiu sem ser seguido. Mas isso não significava liberdade. Significava algo muito pior. Eles estavam sendo deixados ir. Porque alguém queria ver até onde aquilo ia. Isso foi errado, Camila disse, ainda olhando para trás. Muito errado. Eu sei. A gente devia ter ido embora. Ainda dá tempo. Ela virou rápido. E você vai? Silêncio. Rafael manteve os olhos na estrada. Não. E isso foi o suficiente.
Então a gente precisa encontrar o Daniel. Já estamos indo. Ela travou. Você sabe onde ele mora? Não. Então, mas sei como encontrar. Antigos contatos, velhos caminhos, coisas que ele jurou nunca mais usar, mas algumas portas nunca se fecham completamente. Horas depois, eles estavam em outro ponto da cidade, mais afastado, mais silencioso, mais vulnerável. Um prédio antigo, pouca iluminação, paredes descascadas, o tipo de lugar que ninguém presta atenção, perfeito para quem não quer ser visto. Ele mora aqui? Camila perguntou. Se ainda estiver vivo, sim. Ela não gostou da resposta, e nem deveria. Subiram as escadas, sem elevador. Cada passo ecoava, alto demais. Qual apartamento? 302. Rafael parou na frente da porta. Silêncio. Nenhum som lá dentro. Ele bateu. Nada. Bateu de novo. Mais forte. Ainda nada. Camila deu um passo atrás. Rafael, isso tá estranho. Eu sei. Ele encostou a mão na maçaneta. Girou aberta. Os dois se entreolharam. E entraram. Devagar. O cheiro veio primeiro. Não era morte. Mas também não era normal. Era abandono. Coisa quebrada. Algo fora do lugar. Daniel! Camila chamou. Nada. Rafael avançou, olhos atentos, corpo pronto, papel no chão, gavetas abertas, notebook quebrado. Eles já estiveram aqui. Camila levou a mão à boca. Não, mas era óbvio. Rafael se abaixou. Pegou um dos papéis espalhados. Anotações, nomes, datas. Ele virou mais uma página. E então, parou. Não é possível. O que foi? Ele não respondeu. Só mostrou. Um nome, escrito várias vezes, circulado, marcado. Rafael. Camila ficou em choque. Ele estava investigando você? Rafael apertou o papel. Não. A voz saiu baixa, tensa. Ele estava investigando tudo, mais páginas, mais nomes, mais casos, os 7, todos ali. Isso é maior do que a gente pensava, Camila disse. Muito maior. E então, o som. Um clique. Atrás deles. Lento. Deliberado. Rafael virou na hora. Tarde demais. Eu não faria isso. A voz era diferente. Não era Augusto. Mais jovem. Mais nervosa. Mais... instável. Larga isso aí devagar. Camila congelou. Rafael levantou as mãos. Devagar. Quem é você? Silêncio. Eu fiz uma pergunta. O homem deu um passo à frente, arma firme, mas a mão tremendo. Eu podia perguntar a mesma coisa. Rafael observou. Cada detalhe, respiração, postura, medo. Esse cara não era como o outro. Você trabalha para eles? Rafael perguntou. O homem hesitou. Erro. Eu só faço o que mandam. Confirmação. Camila deu um passo errado. Pequeno, mas suficiente. Eu falei para não se mexer. O dedo apertou o gatilho. E o disparo ecoou. O som do disparo ecoou pelo apartamento. Curto, violento, irreversível. Por um segundo, ninguém respirou. Camila gritou. Rafael! Mas ele ainda estava de pé, imóvel, os olhos abertos, fixos no homem à frente. Então, o corpo do atirador caiu, seco, pesado, sem reação. Camila levou alguns segundos para entender. O que? Rafael não respondeu. Só virou o olhar, lentamente, para o lado. Outro homem, na porta. Arma ainda levantada. Fumaça saindo do cano. Camila piscou, sem entender. Quem? Mas Rafael, e sabia muito bem, o maxilar dele tensionou. Você... Henrique deu um meio sorriso, mas não era o mesmo de antes. Nunca mais foi. Quanto tempo, parceiro? O silêncio que veio depois foi pior do que o tiro. Camila olhou de um para o outro. Vocês se conhecem? Rafael não respondeu. Só continuou olhando, tentando encaixar, tentando negar. Você tá vivo, Rafael disse, finalmente. Baixo, controlado, mas carregado. Henrique inclinou levemente a cabeça. Surpreso?
Você sumiu. Eu fui promovido. A resposta veio fácil. Leve demais. Rafael deu um passo à frente. Você está com eles. Henrique não negou. Eu estou acima deles. Aquilo quebrou o que ainda restava. Camila ficou sem ar. Isso não pode ser real. Mas era. Sempre foi. Rafael riu. Mas agora era diferente. Era vazio. Claro, tinha que ser você. Henrique deu alguns passos para dentro, pisando no corpo caído sem olhar. Você sempre foi bom, Rafael, mas nunca enxergou o quadro inteiro. Então me mostra, Rafael respondeu. Me explica. Henrique suspirou, como se estivesse cansado. O mundo não funciona do jeito que você acha. Eu sei disso. Não, você não sabe. Silêncio. Você ainda acredita em certo e errado. Henrique deu um leve sorriso. Isso é limitado. Camila balançou a cabeça. Isso é loucura. Henrique olhou para ela. Não. Uma pausa. Isso é controle. Rafael fechou os olhos por um segundo. Respirou fundo. Quando abriu, não havia mais dúvida. Você sempre esteve por trás disso? Henrique pensou. Não no começo. Mas depois eu entendi. Entendeu o quê? Que o sistema não pode depender de pessoas como você. Pessoas como eu? Henrique deu um passo mais perto. Imprevisíveis. Silêncio. Você atira quando precisa. Você decide sozinho. Você quebra o padrão. Uma pausa. E isso não pode existir. O peso daquilo era esmagador. Então você me destruiu. Henrique corrigiu. Eu te removi. Camila levou a mão à cabeça. Meu Deus! Rafael apertou os punhos. E os outros? Mesma coisa. E o cara da loja? Henrique olhou diretamente nos olhos dele. Sacrifício necessário, silêncio, total. Algo dentro de Rafael mudou. De vez. Você matou um inocente. Henrique deu de ombros. Ele não era inocente. Era um homem. O grito ecoou, bruto, cru. Camila se assustou. Henrique não. Era uma variável. Essa frase selou tudo. Rafael avançou, rápido, mas Henrique já esperava. Arma levantada. Não faz isso. Parado, congelado. Você ainda não entendeu, Henrique disse. Eu não vim te matar. Silêncio. Então por que você está aqui? Henrique abaixou a arma, devagar. Porque você chegou longe demais. Uma pausa. E agora? Você pode escolher. Rafael riu, sem humor. De novo essa conversa? Não é a mesma escolha. Silêncio. Agora você sabe tudo. Camila olhou para Rafael, desesperada. Não escuta ele. Henrique ignorou. Você pode lutar contra isso. Pode tentar expor. Pode correr. Uma pausa. Ou pode vir comigo. O mundo parou. O quê? Você entende como isso funciona agora? Henrique inclinou a cabeça. E pessoas como você são raras. Rafael ficou imóvel. Você quer que eu trabalhe para você? Henrique respondeu simples. Quero que você faça parte de algo maior. Camila deu um passo à frente. Isso é absurdo, mas Rafael não respondeu. Porque pela primeira vez, a proposta não parecia impossível. Parecia perigosa demais. E tentadora, na medida errada. E naquele momento, não era mais sobre vingança, era sobre quem ele ia se tornar. Não é mais sobre descobrir, é sobre decidir. E essa decisão muda tudo. O silêncio tomou conta do apartamento. Mas não era vazio. Era carregado, pesado, cheio de tudo o que não foi dito e tudo o que estava prestes a acontecer. Rafael não se mexia, os olhos fixos em Henrique, mas o olhar não era mais o mesmo. Não era só raiva, nem só dor, era cálculo. Você quer que eu entre nisso? Rafael disse finalmente, a voz calma demais, perigosa demais. Henrique assentiu levemente. Você já entende como funciona. Entendo o suficiente. Camila se aproximou. Rafael, não... A voz dela tremia. Mas não era fraqueza, era medo.
Do tipo que vê alguém prestes a atravessar um ponto sem volta. Eles destroem pessoas. Ela continuou. Manipulam tudo. Você viu isso? Rafael não olhou para ela. Ainda não. E você acha que lutar contra isso vai mudar alguma coisa? Henrique perguntou. Não. A resposta veio rápida, sem hesitação. Camila travou. O quê? Rafael respirou fundo. Eu não acho que vai mudar. Henrique deu um leve sorriso. Sabia. Então você entende. Mas Rafael levantou a mão, interrompendo. Mas isso não significa que eu vou aceitar. O sorriso de Henrique diminuiu. Só um pouco, mas o suficiente. Então o que você vai fazer? Agora? Era a pergunta real. Rafael finalmente olhou para Camila. E naquele olhar, havia algo diferente. Não era só alguém reagindo. Era alguém planejando. A gente vai terminar isso. Henrique soltou um pequeno riso. Você ainda não entendeu o tamanho disso. Não preciso entender tudo. Rafael deu um passo à frente. Só preciso de uma brecha. Silêncio. Henrique analisou. De verdade. Você acha que consegue derrubar isso? Não. Resposta direta. Então? Rafael inclinou levemente a cabeça. Mas eu posso expor. A palavra ficou no ar. Pesada. Perigosa. Camila respirou fundo. Agora, ela entendeu. O jornalista... Rafael assentiu. Daniel. Henrique ficou em silêncio por alguns segundos, pensando, calculando. Ele já está morto, disse finalmente. Camila congelou. Não, mas a forma como ele disse não deixou espaço para a esperança. Rafael não reagiu. Por fora, mas por dentro. Algo quebrou. De novo. Então a gente vai usar o que ele deixou. Henrique estreitou os olhos. E você acha que já não vimos tudo? Rafael deu um leve sorriso. O primeiro, de verdade. Mas não era bom. Você sempre gostou de controlar tudo. Henrique não respondeu. Mas esqueceu de uma coisa. Silêncio. Eu aprendi com você. Agora, o jogo mudou. Henrique deu um passo à frente. Cuidado com o que você está fazendo. Tarde demais para isso. Camila olhava de um para o outro, o coração acelerado. Rafael, qual é o plano? Ele não respondeu na hora, porque ainda estava montando, ali, naquele momento. E então, as peças encaixaram. Eles querem controle? Uma pausa. Então a gente tira isso deles. Henrique cruzou os braços. Como? Rafael olhou ao redor do apartamento. Os papéis, os nomes, as provas. Informação. Silêncio. Tudo o que eles escondem, a gente joga na luz. Camila sentiu um arrepio. Isso vai colocar a gente como alvo. Rafael olhou para ela. A gente já é. Verdade. Simples. Inegável. Henrique respirou fundo. Você realmente vai fazer isso? Rafael respondeu baixo. Vou. E então... Henrique fez algo inesperado. Ele guardou a arma. Camila travou. O quê? Henrique olhou para Rafael. Mais sério agora, sem máscara, sem jogo. Então você vai precisar de ajuda. O mundo parou. Você tá brincando. Henrique balançou a cabeça. Não. Você faz parte disso. Camila explodiu. Eu faço parte do que mantém isso funcionando. Isso não muda nada. Henrique olhou direto para Rafael, ignorando ela. Eu posso te levar até o centro disso. Silêncio absoluto. Rafael não respondeu, mas pensava, rápido, profundo. Isso é uma armadilha, Camila disse. Claro que é, Henrique respondeu. Ela ficou sem reação. Tudo isso é uma armadilha, ele completou. Verdade. Crua. Rafael respirou fundo. Onde? Camila virou rápido. Rafael! Mas ele já estava decidido. Onde fica o centro disso? Henrique sustentou o olhar. E pela primeira vez, havia algo ali. Não era arrogância, era respeito. Você realmente quer saber? Silêncio. Rafael respondeu. Eu já passei da fase de querer. Uma pausa. Agora eu preciso. E naquele momento, o jogo virou de vez. Agora,
Eles não estavam mais fugindo. Estavam indo direto para o coração do problema. A cidade parecia diferente, ou talvez fossem eles. Dentro do carro, ninguém falava. Camila no banco de trás, tensa, silenciosa, observando cada movimento de Henrique pelo retrovisor, como se esperasse o momento em que tudo daria errado. Rafael no banco do passageiro, imóvel, mas longe de estar calmo. E Henrique, dirigindo. Como se aquilo fosse apenas mais uma noite comum. Você sempre foi bom em esconder as coisas, Rafael disse sem olhar. Não é sobre esconder. Henrique respondeu. É sobre escolher o que pode ser visto. E o que não pode? Isso nunca existiu. A resposta foi simples, direta, assustadora. A cidade começou a mudar. Menos movimento, menos luz, mais concreto, mais silêncio. Eles entraram em uma área industrial, abandonada, ou pelo menos era o que parecia. É aqui? Camila perguntou, quase sussurrando. Parte disso, Henrique respondeu. O carro desacelerou, virou, parou diante de um galpão comum, portão fechado, nada chamativo, nada especial, perfeito. Isso não parece nada, Camila disse. Henrique olhou pelo retrovisor. Esse é o ponto. Ele desceu, digitou um código. O portão abriu, lento, pesado. E lá dentro, nada, só espaço vazio, escuro, silencioso. Você tá de brincadeira, Camila murmurou. Não, Rafael disse, os olhos atentos. Isso é só a entrada. Henrique sorriu de leve. Exatamente. Ele caminhou até o centro do galpão. Parou. Um clique. O chão tremeu. Camila deu um passo atrás. Não. Uma parte do piso começou a descer, como um elevador, revelando algo escondido. Algo que não deveria estar ali. Bem-vindos, Henrique disse, ao que mantém tudo funcionando. Eles desceram. E quanto mais desciam, mais o mundo de cima parecia distante, irreal. Quando a plataforma parou, o silêncio não existia mais. Havia movimento, luzes, telas, pessoas, muitas pessoas, trabalhando, observando, controlando. Camila ficou sem ar. Isso é impossível. Mas era real, muito real. Aqui, Henrique disse, é onde as decisões são tomadas. Rafael caminhou devagar, observando, absorvendo. Telas mostravam câmeras, cidades, pessoas, dados. Eles estão monitorando tudo, Camila sussurrou. Não tudo, Henrique corrigiu. Só o que importa. Rafael parou, olhou diretamente para uma das telas e congelou. Isso não é possível. Camila se aproximou e viu seu próprio rosto, gravado, de dias antes. Eles já estavam me seguindo, Henrique respondeu. Muito antes de você perceber. O estômago de Rafael revirou. Isso não é controle, ele disse, baixo. Isso é vigilância total. Henrique virou para ele. Isso é prevenção. Prevenção de quê? Henrique não respondeu. Porque naquele momento, alguém apareceu. Passos firmes, calmos, autoridade. Todos ao redor diminuíram o ritmo, respeito ou medo. Rafael virou, e pela primeira vez, ele entendeu, porque Henrique não estava no topo. Ele também respondia a alguém, uma mulher, elegante, postura impecável, olhar, impossível de ler. Ela parou diante deles, observando, sem pressa. Então, a voz dela era suave, controlada, perigosa. Esse é o Rafael. O homem que decidiu não desaparecer. Rafael sustentou o olhar. E você é quem manda nisso tudo? Um leve sorriso. Eu sou quem garante que isso continue funcionando. Isso o quê? Ela deu um pequeno passo à frente. O equilíbrio. Camila soltou um riso nervoso. Isso não é equilíbrio, isso é manipulação. A mulher olhou para ela, sem emoção. Toda ordem exige controle. Rafael deu um passo à frente. E quantas vidas isso já custou? Ela não hesitou.
Menos do que o caos custaria. A resposta veio limpa, fria. E aquilo era o mais assustador, porque na mente dela fazia sentido. Então você decide quem vive, quem cai, quem desaparece. Não, uma pausa. Eu decido o que mantém tudo de pé. Rafael olhou ao redor. As telas, as pessoas, os dados. Tudo funcionando. Perfeitamente. Errado, mas perfeito. E agora? Ele perguntou. Ela inclinou levemente a cabeça. Agora, você entende. Uma pausa. E precisa decidir. De novo, sempre isso. Escolha. Você pode sair daqui, ela continuou, e viver com isso. Camila prendeu a respiração. Ou pode tentar expor uma pausa e ver tudo desmoronar. E com isso, ela completou, levar milhões junto. O peso caiu, forte. Rafael ficou imóvel, porque agora não era mais pessoal, era o mundo. E pela primeira vez, ele não sabia. O ar parecia mais pesado. Rafael não piscava. A mulher à sua frente não ameaçava. Ela não precisava, porque o poder dela não vinha da força, vinha da certeza. Você acha que isso é simples? Ela perguntou. Rafael não respondeu. Derrubar isso, ela continuou, não é justiça. Uma pausa. É colapso. Camila se aproximou lentamente. Você está dizendo que manipular vidas é necessário? A mulher virou o rosto. Calma. Estou dizendo que o mundo não funciona como vocês querem que funcione. Rafael fechou os olhos por um segundo, porque aquela frase ecoou. Ele já tinha pensado isso antes, mas nunca quis aceitar. Então você decide por todo mundo? Alguém precisa decidir. Simples, direto, frio. E naquele momento, Rafael percebeu. Ela não era vilã na própria história. Era consequência. Mas isso não tornava nada menos errado. E quem decide você? A pergunta saiu sem esforço. Ela não respondeu. Porque talvez nem ela soubesse. Camila deu mais um passo. E a gente? Ela perguntou. O que acontece com a gente? A mulher olhou para Henrique e depois para Rafael. Isso depende da escolha dele. Claro, sempre voltava para ele. Sempre. Rafael respirou fundo, o coração acelerado, mas a mente clara. Finalmente, ele olhou para Camila e ali havia tudo. Culpa, raiva, dor, mas também algo novo, confiança, mesmo depois de tudo. Se a gente sair daqui, ele disse baixo, isso continua. Camila não respondeu, porque ela sabia. Se a gente expor, tudo pode desmoronar. O silêncio ficou mais pesado ainda. Henrique cruzou os braços, observando, porque agora era o momento que ele esperava, a escolha real. Você não vai salvar o mundo, Henrique disse. Ninguém salva. Rafael olhou para ele. Mas alguém precisa parar de fingir que isso é normal. A mulher inclinou levemente a cabeça. Então essa é sua decisão? Rafael respirou fundo e respondeu. É, simples, mas definitivo. Camila fechou os olhos por um segundo, porque agora não tinha volta. Henrique soltou o ar lentamente. Então acabou. Mas não era tristeza. Era aceitação. E talvez alívio. Você sabe o que vai acontecer, né? Ele disse. Rafael assentiu. Sei. Uma pausa. Mas isso não muda nada. A mulher ficou imóvel, observando, e então ela fez algo inesperado, deu um passo para o lado, abrindo caminho. Camila travou. O quê? Se é isso que você escolheu, ela disse. Então faça direito. Rafael franziu a testa. Você vai deixar? Ela sustentou o olhar. Não. Uma pausa. Eu vou observar. Porque se você estiver errado, você não destrói só isso. Ela deu um leve sorriso. Você destrói tudo. Rafael não respondeu,
porque já tinha escolhido, e agora era só agir. Dias depois, a cidade seguia normal. Carros, pessoas, rotina, como se nada estivesse prestes a acontecer. Mas estava. Dentro de um pequeno apartamento, Rafael e Camila observavam uma tela. Arquivos, vídeos, documentos, tudo pronto. Uma vez que isso sair, Camila disse: "Não tem volta." Rafael assentiu. "Eu sei. Você tem certeza?" Ele olhou para ela, e dessa vez não havia dúvida. "Não." Ela respirou fundo. "Ótimo." Um leve sorriso. "Eu também não." E mesmo assim, eles estavam ali, juntos. "Então, vamos fazer isso." Rafael posicionou o cursor. Um clique. E tudo foi ao ar. Horas depois, o mundo começou a reagir. Notícias, explosões de informação, investigações, caos, nomes surgindo, pessoas caindo, sistemas sendo questionados. O que era invisível agora estava exposto, mas junto com a verdade veio o efeito: instabilidade, protestos, medo, dúvida. O mundo nunca mais seria o mesmo. Dias depois, Rafael assistia à televisão. Silencioso, Camila ao lado. Notícias falando sobre mudanças, investigações, quedas de figuras poderosas, mas também consequências. "A gente fez a coisa certa?" ela perguntou. Silêncio, longo, pesado. Rafael não respondeu na hora, porque não havia resposta simples, e talvez nunca houvesse. "A gente fez o que precisava ser feito." Não era certeza, mas era o mais perto disso. Em outro lugar, a mulher observava. Uma tela, notícias, reações, o mundo mudando. Lentamente. Ela permaneceu em silêncio, sem raiva, sem surpresa, apenas observando, como sempre fez e sempre faria. Porque a verdade nunca é o fim. É só o começo de algo novo. Algumas histórias não têm heróis claros, nem vilões simples, só escolhas e consequências. Rafael não salvou o mundo, mas fez algo mais difícil. Ele recusou aceitar uma mentira confortável, e isso já muda tudo. Porque no fim, a pergunta nunca foi: quem está certo? Mas sim: você viveria tranquilo sabendo da verdade, ou preferiria nunca ter descoberto? Obrigado por assistir. Se essa história mexeu com você, se fez você pensar ou sentir algo, comenta aqui embaixo. Você faria a mesma escolha que o Rafael? Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha com alguém que precisa ver isso. Nos vemos na próxima história.